Já faz bastante tempo que eu não termino um vídeo novo, mas até inspirado por um artigo que eu li recentemente, e eu já estava sentindo que está mais do que na hora de voltar a colocar alguma coisa nova aqui no canal, eu resolvi gravar esse, que fala sobre os nossos erros também, que é um assunto que a gente abordou no começo dessa série, a gente já estava entrando mais em probabilidade, ainda tem bastante coisa a falar sobre probabilidade, mas esse é um artigo bastante interessante e que alerta para a nossa necessidade de tomar muito cuidado com o nosso raciocínio. Além disso, esse ano eu publiquei um livro também sobre esse assunto, Nossas Falhas de Raciocínio. Está aqui. Ferramentas para Pensar Melhor, pela editora Contexto. Vou até colocar o link aqui embaixo, que entra em muitos detalhes, inclusive algumas coisas mais novas do que eu tinha discutido no curso há uns anos atrás. E então vale a pena a gente retomar esse assunto. Bom, o artigo que me inspirou a gravar esse vídeo, ele chama The Formation and Revision of Intuitions, a formação e revisão de intuições. Ele saiu na revista Cognition e foi escrito por Andrew Meier e Shane Frederick. Eles aplicaram uma série de testes, mas mais importante, eles aplicaram um teste sobre um problema clássico, que é chamado problema do taco e da bola, onde você apresenta o seguinte problema para as pessoas na versão clássica. Você comprou um taco e uma bola. O preço total da compra foi $1,10. E o taco custou $1 a mais do que o preço da bola. A pergunta, portanto, é: quanto custou o taco? Quanto custou a bola? Quanto vocês acham? Existe uma resposta intuitiva que a maior parte das pessoas dá, que é que a bola custou 10 centavos. E aí você pergunta quanto custou o taco, as pessoas falam: bom, custou $1, porque soma 1,10. A soma está certa. Mas se vocês lembrarem, a outra condição é que a diferença dos preços tinha que ser $1. Só que a diferença entre 10 centavos e $1 não é $1. $1, se você tirar 10 centavos, não dá $1. Até aí tudo bem, bate com o que a gente viu até agora. A gente erra nesse tipo de problemas quando a gente confia na nossa intuição. O problema é que eles deram a opção para as pessoas revisarem a estimativa delas. Eles falaram: a resposta certa não é 10 centavos. E perguntaram: a diferença entre 10 centavos e $1 é realmente $1? As pessoas que tinham respondido errado, uma parte delas percebeu o erro e de fato alterou a sua estimativa. No entanto, parte dessas pessoas que tinham respondido errado não alteraram a sua resposta. Ao contrário, elas começavam a concluir que contas matemáticas que, se você checar fora do contexto dessa pergunta, elas sabiam fazer, elas começavam a fazer a conta errada para dar apoio à resposta errada que elas tinham dado. Então, se você perguntasse para essas pessoas se a diferença entre $1 e 10 centavos era $1, fora do contexto da pergunta, a maioria acerta e te diz que não é. Depois de ter feito a pergunta, e quando elas estão defendendo que 10 centavos é a resposta certa, fazer a pergunta, elas vão dizer que sim, elas acertaram. E vão defender que $1 menos 10 centavos é $1, mesmo quando elas sabem fazer a subtração. E elas passam a acreditar em contas erradas apenas para apoiar a resposta que elas tinham dado antes, mesmo depois que elas aprendem que aquela resposta estava errada. Ou seja, o que nós vemos aqui é que as pessoas, quando te dão uma resposta, e note que nesse caso não tem ideologia, não tem religião, não tem nada. É só um problema de matemática. Se você errou, acabou. Não vai comprometer nenhuma outra crença da sua vida. Não vai comprometer nenhum ponto de vista maior. Não vai comprometer como você vê o mundo. Nada. Simplesmente você vai admitir: eu fiz um errinho de conta. Acontece com qualquer um. Esse errinho de conta, o nosso cérebro funciona para defender até quando a gente está obviamente errado em algo que todo mundo percebe que a gente está errado. Os autores do paper, inclusive, dividiram as pessoas entre os cuidadosos, que acertavam a resposta na primeira, os descuidados, que erravam, mas depois corrigiam e acertavam,
e o que eles chamaram de hopeless, que é sem esperança, que é um termo forte demais até, eu acho, mas que são aquelas pessoas que, mesmo sabendo que erraram, cometem outros erros para justificar que aquilo que elas disseram está certo. Note que os autores não disseram que as pessoas são divididas assim, e eu suponho que seja forte demais dividir assim. Meu palpite é que cada um de nós pode ser sem esperança para alguns assuntos, provavelmente. Eu diria até que esse tipo de observação pode até ajudar a gente a explicar porque algumas pessoas dizem que odeiam matemática. Porque a matemática não se preocupou com a intuição delas. Imagina, elas tinham certeza que era um real, e a matemática veio dizer que não era, foi contra o que elas achavam, e a matemática, portanto, não tem coração e não se preocupou com os sentimentos dela. Bom, ela é feita para isso. Ela é feita para chegar a conclusões iguais todo mundo e corretas, mesmo quando a nossa intuição falha. Ou seja, ela é feita para corrigir nossas intuições. E cabe a gente aprender que precisa fazer algum esforço. Às vezes esse esforço é inevitável, ele tem que ser feito, a gente tem que olhar com mais cuidado. E num problema desses, tem que resolver com calma. Se você já for muito bem treinado, você pode até resolver o problema razoavelmente rápido e de cabeça. Mas de qualquer forma, sempre existem problemas os quais a gente precisa parar, sentar, escrever no papel, fazer a conta, fazer com cuidado, trabalhar todo passo a passo. E isso pode ser chato, mas é inevitável, porque o nosso cérebro, se a gente não fizer isso, vai querer encontrar formas de obter uma resposta mais rapidamente. É inevitável, todo mundo quer. Sabe? Todo mundo quer achar uma resposta fácil, bonita, simples. Isso é uma característica bastante comum. Físicos vivem procurando teorias que sejam as mais simples possíveis, mas nesse caso o possível é extremamente importante porque eles têm que ser capazes de explicar o que a gente observa. Tá? A gente quer isso, porque dá menos trabalho quando a gente tem uma resposta simples. Então, esse vídeo era só sobre isso. Sobre como a gente precisa tomar cuidado. Eu vou voltar a esse assunto mais vezes, mas a gente precisa tomar um enorme cuidado. A gente comete erros e o nosso cérebro é programado de um jeito que quando a gente comete erros, mesmo erros triviais que a gente não cometeria e que se a gente tivesse tomado cuidado a gente teria acertado, o nosso cérebro passa a nos enganar e fazer outros erros para apoiar a resposta que ele obteve. Imagina quando essa resposta for algo que não é simplesmente um erro de continha, mas for algo que tem a ver com o que a gente realmente acredita, com o grupo que a gente defende, com ideias que a gente considera corretas. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse novo vídeo. Quem quiser se inscreve, deixa um like, essas coisas normais do YouTube. E eu espero voltar a terminar mais vídeos em breve. Obrigado. Até mais.